Olá, boa tarde. Prazer grande estar aqui com vocês, professor Augusto Melo. A gente vai estudar um pouquinho de física e nós vamos começar trabalhando com a parte de mecânica, basicamente a cinemática, que é um dos assuntos que a gente tem bastante cobrado nas provas do Enem. Eu vou pedir, por favor, que você acompanhe a minha aula, pegando o seu material na página 113. Então, página 113, a gente vai começar a ver a parte da mecânica e hoje, na parte da mecânica, nós vamos estudar a cinemática, os movimentos uniforme e movimento uniformemente variado. Vamos começar um pouquinho com as definições. Ora, quando a gente tem os movimentos, a gente classifica esses movimentos em dois tipos. Esse movimento ele pode ser uniforme ou esse movimento ele pode ser variado. Quais são as características que a gente vai ter desse movimento? Quando eu tenho um movimento uniforme, a gente vai ter a velocidade constante. Se a velocidade está constante, eu não vou ter variação dela, então eu não tenho aceleração. Lembra que a aceleração é a taxa de variação da velocidade no intervalo de tempo. Se a gente está tendo a velocidade constante, nós não temos aceleração no movimento uniforme. Agora, cuidado no detalhe. A aceleração ela é totalmente zero no movimento retilíneo uniforme. Se a gente tiver um movimento circular uniforme, ele vai ter a aceleração tangencial zero, o módulo da velocidade é constante, mas ele tem uma aceleração que provoca a curva, que é a aceleração centrípeta. Então, a gente afirmar que todo movimento uniforme tem aceleração nula, está falso. Todo movimento uniforme tem aceleração tangencial nula. A aceleração centrípeta, ela não será nula se o meu movimento for circular. Já no movimento variado, a gente vai ter a velocidade mudando com o tempo, a gente tem velocidade variável, assim nós temos uma aceleração tangencial diferente de zero. No movimento uniforme, a base para a gente começar a resolver as questões de movimento uniforme é a equação da velocidade média. Então, quem é a velocidade média? Deslocamento pelo tempo. Já no movimento variado, a nossa base vai ser a aceleração média. Variação de velocidade pela variação do tempo. Detalhando um pouco mais cada um desses tipos de movimento. No nosso movimento uniforme, a gente vai estar tendo sempre a velocidade constante e o que você vai ter no móvel é deslocamentos iguais em tempos iguais. Se você observar na imagem, primeira foto está 0 metros, 0 segundo. Segunda foto, 10 metros, 1 segundo. Na próxima foto, 20 metros, 2 segundos. Observe que a cada segundo, meu móvel se desloca de 10 metros. Então, eu estou te dizendo aí que a minha velocidade média é de 10 metros por segundo. Então, no movimento uniforme, a característica é, eu sempre tenho espaços iguais em tempos iguais. Se o nosso movimento for variado, quem vai aumentando linearmente é a velocidade. Na primeira foto, eu teria tempo zero, velocidade de 10. Na segunda imagem, 1 segundo após, a minha velocidade foi 20. 1 segundo depois, minha velocidade já é 30. Observa que a velocidade está aumentando de 10 metros por segundo a cada segundo. O que é isso? É a aceleração. A velocidade está variando de 10 metros por segundo a cada segundo. Então, nós temos uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. A cada segundo, minha velocidade vai aumentar de 10 metros por segundo. Ainda com relação ao movimento variado, a gente vai lembrar que a aceleração vai ser a variação da velocidade pelo tempo. Sistema Internacional de Unidades, você vai trabalhar a velocidade em metro por segundo, o tempo em segundo. Logo, a unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Cuidado que você vai ter nas questões de vestibulares, nas questões do Enem, é porque ele costuma misturar unidades. Caso a questão fale para a gente em aceleração instantânea, a aceleração instantânea é quando a gente acha essa aceleração no intervalo de tempo muito pequeno. Então, a gente chama aí que a aceleração quando o limite de tempo tende a zero. Eu pego aquela aceleração naquele instante, naquele momento que eu olho. Qual é a aceleração que eu estou tendo naquele instante? Isso eu chamo de aceleração instantânea. Então, a aceleração média é durante um intervalo de tempo maior, a aceleração instantânea quando a gente tem um intervalo de tempo bem menor. Numa propriedade que eu tenho uma aceleração constante, se eu construir o gráfico da aceleração em função do tempo, a área desse gráfico, ele me dá a variação de velocidade. Então, sempre que a gente tiver um gráfico, aceleração em função do tempo,
Se quisermos descobrir a variação de velocidade, a gente vai calcular a área que está nesse gráfico. E movimento variado, a gente vai dar aqui algumas classificações. Olha na imagem aí, vamos imaginar o sentido que o ciclista ele está indo a favor da trajetória representada aí pela seta. Sempre que o movimento está indo a favor da trajetória, a gente vai classificar esse movimento com velocidade positiva e vai dizer que esse movimento é progressivo. Então, quando é que um movimento é chamado de progressivo? Quando ele é a favor do crescimento da trajetória e eu chamo então isso de velocidade positiva. Se eu estou me deslocando contrário à trajetória, eu vou ter a velocidade negativa. Professor, velocidade negativa significa dizer que eu estou dando ré? Não, é que eu estou indo contrário à trajetória. Vamos pegar um exemplo aqui de uma avenida de Fortaleza, Avenida Leste-Oeste. Quando a gente fala para você que a avenida é leste-oeste, eu estou te dizendo que a trajetória dela está orientada de leste para oeste. Só que a avenida tem duas mãos, tem duas faixas. Então imagina o veículo que está indo de leste para oeste. Ele está a favor da trajetória, eu vou dizer que ele está com velocidade positiva. Mas quem está em sentido contrário, está indo de oeste para leste. A rua vai trocar de nome, vai virar Avenida Oeste-Leste? Não, continua Avenida Leste-Oeste. Mas nesse caso, o veículo agora está indo de oeste para leste. Então, fisicamente, eu digo que ele está em movimento retrógrado, que ele vai ter velocidade negativa. Suponha agora que o meu objeto, o meu móvel, esteja aumentando o módulo da velocidade. Ele esteja cada vez correndo mais. Eu vou dizer que ele está com movimento acelerado. Só que ele pode estar correndo mais a favor da trajetória ou contra a trajetória. Se ele estiver aumentando essa velocidade a favor da trajetória, eu vou admitir que ele tem aceleração positiva. Se ele estiver aumentando essa velocidade contra a trajetória, lembra que contra a trajetória minha velocidade é negativa. Então, para aumentar, eu também vou botar aceleração negativa. Então, quando a aceleração e velocidade têm sinais iguais, eu te digo que nós temos um movimento acelerado. Por outro lado, imagina a situação agora em que você tem alguém começando a frear, começando a diminuir o módulo da velocidade. Eu vou dizer que esse objeto está com movimento retardado. Se ele está a favor da trajetória, se ele está em movimento progressivo, para a velocidade diminuir, a aceleração terá que ser negativa. Porém, se ele está em movimento retrógrado, se ele está com velocidade negativa, para a velocidade diminuir, a aceleração terá que ser positiva. Então, quando é que o meu movimento é classificado como retardado? Quando a aceleração e velocidade têm sinais contrários. Pessoal, cuidado nessa classificação. A velocidade eu classifico pelo sinal isolado. Velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Para o movimento ser acelerado ou retardado, eu tenho que combinar os sinais da aceleração e da velocidade. Se os sinais forem iguais, acelerado. Se velocidade e aceleração tiverem sinais contrários, independente de quem é positivo ou quem é negativo, eu vou dizer que meu movimento é retardado. Eu gosto de fazer uma mnemônicazinha aí, jogo de sinais semelhante à matemática. Qual é a ideia que eu gosto de trabalhar? Vamos lá. Se eu tiver velocidade e aceleração positiva, mais com mais dá mais. Opa, mais acelerado. Se eu tiver velocidade e aceleração negativa, menos com menos, dá mais, movimento acelerado. Então eu faço essa mnemônica para associar a matemática com a classificação. Por outro lado, se um deles está positivo e outro negativo, jogo de sinais da matemática, mais com menos, menos. Meu movimento vai ser classificado como retardado ou desacelerado. Então meu movimento ele é desacelerado sempre que a gente tiver sinais contrários. Na hora que a gente tem o movimento variado, a gente vai usar algumas equações. A primeira delas é a função da velocidade. Eu vou te dizer que velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Só que eu gosto de usar frases para ajudar a memorizar essas fórmulas. Então, em vez de usar o termo meio técnico, velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, eu gosto de brincar e dizer que essa é a equação da vovó atômica. V, velocidade final, igual a V0, velocidade na origem, velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo. Professor, quando é que eu vou usar essa equação da vovó atômica? Você vai olhar os dados da questão.
E você vai lembrar que a questão, ela deve sugerir 3 dados: espaço, aceleração e tempo. Espaço, eu vou falar daqui para frente só S, aceleração A e tempo T. Então a gente vai trabalhar com a ideia da regra do SAT. Se na hora que eu anotar os dados não tiver o espaço, ele não der, ele não perguntar, eu só dispuser de dados de aceleração e tempo, então eu vou trabalhar com a equação da vovó atômica, equação da velocidade do movimento variado. Onde V está a minha velocidade inicial, V0, velocidade na origem, velocidade inicial, A, aceleração e T, tempo. Lembrando nos exercícios da coerência de unidades. Se eu trabalhar com aceleração em metro por segundo ao quadrado, o tempo terá que estar em segundos e a velocidade em metro por segundo. Depois disso, eu vou me lembrar da propriedade do gráfico. Se eu construir um gráfico da velocidade em função do tempo e eu calcular a área desse gráfico, meninos, vai me dar exatamente o deslocamento do meu móvel. Professor, isso só vale para o movimento variado? Não, para qualquer tipo de movimento. Velocidade versus tempo, a área me dá o ΔS. Nessa figura aí, perceba que a gente tem um trapézio. Então, quem é a minha área? Base maior, mais base menor, vezes a altura dividido pelo tempo. Minha base maior é a velocidade final, olha que o trapézio está deitado. Minha base menor, velocidade inicial. Minha altura é o tempo. Eu vou dividir por 2. Agora, vamos pegar esse tempo e trazer para o primeiro membro. Eu vou achar que ΔS sobre ΔT é igual à velocidade final mais inicial sobre 2. Isso aí é a equação da velocidade média do movimento variado. Agora, galerinha, lembra que ΔS sobre ΔT é velocidade média. Então, no movimento variado, a velocidade média é a média das velocidades. Na hora que o exercício te pedir para achar a velocidade média, se ele citar para você que o movimento é uniforme, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Se ele citar que o movimento é variado, se você perceber que tem mudança de velocidade, não pode usar ΔS sobre ΔT isolado. Tem que usar a média das velocidades juntos. Então a velocidade média seria a velocidade inicial mais final sobre 2. No movimento variado, eu só posso trabalhar com essa equação da velocidade média. Caso nos meus dados a gente tenha tudo, espaço, aceleração e tempo, regra do SAT, eu vou trabalhar com a função horária dos espaços. Dentro da minha loucurazinha de frases, eu gosto da frase: sem soda vou tomar meia água tônica. S do espaço final, refrigerante, soda, o S0 espaço inicial, V0 velocidade na origem, o meia dá metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Ou, se você preferir, a equação do sorvetão. Para a gente terminar, gráficos do movimento. Observa que essa equação que você tem aí do sem soda vou tomar meia água tônica, o tempo está elevado ao quadrado. Tempo elevado ao quadrado, eu vou ter uma função do segundo grau. Então eu vou ter uma parábola. Na hora que eu construir o gráfico, se a minha concavidade estiver voltada para cima, faz uma analogia aí com o smile, a boquinha dele sorrindo. Concavidade para cima está tudo positivo. Eu tenho uma aceleração positiva. Ora, na hora que eu tenho uma aceleração positiva, esse gráfico vai ter concavidade para cima, porém observa que se eu jogar um objeto para cima, por exemplo, o que é que acontece quando ele chega na altura máxima? Ele para voltar. Se você observar o gráfico, ele começa descendo, depois ele para de descer para subir. Ele mudou o sentido do movimento. Quando ele muda o sentido do movimento, eu tenho velocidade nula. Por isso que a gente tem aí a linguazinha do smile dando a ideia do zero, para te lembrar que no vértice da parábola minha velocidade é zero. Por outro lado, se eu tiver concavidade para baixo, boquinha do smile aí com cara de tristeza, está tudo negativo, minha aceleração é negativa. O narizinho do smile aí é para te mostrar, no vértice da parábola o meu movimento é invertido. Então, toda vida que uma questão pedir para você, um instante em que o móvel muda o sentido do movimento, ele muda o sentido do movimento quando a velocidade é zero. Daí, no vértice, a gente tem velocidade zero. E finalizando as equações, tem mais duas. Se eu tiver a ideia de encontro de móveis. Galera, se você marcou com um colega para se encontrar aqui, qual é a única posição de você encontrar com essa pessoa? A única maneira de você encontrar? Se vocês dois estiverem no mesmo local.
Então, na hora que eu tiver encontro de móveis, a gente simplesmente vai colocar eles dois estando ocupando a mesma posição. Ora, se eles vão encontrar na mesma posição, eu vou igualar as equações. Se os dois estiverem com movimento variado, eu vou igualar as duas equações do sorvetão. Espaço final igual a velocidade, espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Se um deles estiver com movimento uniforme, eu vou usar a equaçãozinha do sorvetinho, do só sorvete, que é a equação menor. Então, o encontro de móveis, simplesmente você igualar as duas equações. E, se porventura eu não tiver tempo nas equações, faltar tempo, equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Eu gosto da mnemônicazinha, vi você mais 2 amigas na pirâmide da sabedoria. Vi de velocidade final, o você da velocidade na origem, 2 amigas, 2A, 2 vezes a aceleração, e o delta da sabedoria, o ΔS. Simplificando então o que a gente viu agora de equações. Aceleração média, ΔV sobre ΔT. Eu vou usar a equação da velocidade, eu vou usar o vovó atômica, se eu não tiver o espaço nos dados. Anotei os dados, faltou espaço, vovó atômica na história. Se eu não tiver aceleração, ou tiver um gráfico do espaço pelo tempo, aquele gráficozinho do smiley, você vai trabalhar com a equação da velocidade média. ΔE sobre ΔT igual a V mais V0 sobre 2. Pegou os teus dados, anotou direitinho, a questão não dá, não pergunta, ela não fala nada de tempo. Equação de Torricelli. Vi você mais 2 amigas na pirâmide da sabedoria. E se você anotar e tiver todos os dados, se a questão der ou perguntar espaço, aceleração ou tempo, função horária dos espaços. Se nós tivermos um movimento uniforme com velocidade constante, a função horária dos espaços fica mais curtinha, não tem aceleração, então vai ficar só S0 mais VT. E para qualquer tipo de movimento, a área do gráfico, ele vai me dar o deslocamento, vai me dar o ΔS. Então, repara que você tem essas equações aí, registradas para você na página 117. Lembrando, Augusto, que história é essa do regra do SAT? S é de espaço, A de aceleração e T de tempo. Vamos trabalhar agora com alguns exercícios, por favor. Te pedir para a gente trabalhar aqui com a primeira do Enem. Ao lado do exercício, meninos, você está tendo aí uma classificação da questão. Como é que funciona a ideia da TRI, da teoria da resposta ao item? Uma questão que pode ser fácil para você, pode ser difícil para o seu colega ou ser difícil para mim, e vice-versa. Então, não dá para a gente classificar a questão como fácil ou difícil pela opinião pessoal. Então, como é que o Enem faz? Depois que todo mundo responde a prova, o sistema calcula o número de acertos dos candidatos. De acordo com o número de acertos, ele classifica aquela questão como fácil, quando você tem cerca de 70% ou mais dos candidatos acertando. Ela classifica aquela questão como média ou difícil, quando você tem menos de 30% acertando. No caso aí, essa primeira questão que a gente está trabalhando, ela está funcionando como uma questão classificada como média. Ele diz para mim que um sistema de radar, ele é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando por uma avenida, onde passam em média 300 veículos por hora, sendo 55 km por hora a máxima velocidade permitida. O levantamento estatístico dos registros do radar permitiu a elaboração da distribuição percentual de veículos de acordo com a sua velocidade aproximada. A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é de alternativa A, 35 km por hora, alternativa B, 44 km por hora, alternativa C, 55 km por hora, a D, 76 km por hora e a alternativa E, 85 km por hora. Vamos aqui separar um pouquinho o gráfico para a gente pensar? Nos dados, eu vou pedir que você marque, que você grife para mim os tópicos importantes, os comandos da questão. Note que ele pede para você achar a velocidade de todos os veículos. Então, destaca para a gente que nós queremos todos os veículos. Eles estão trafegando na avenida, onde eu tenho uma média de 300 veículos por hora, 55 km por hora é a máxima velocidade,
e eu quero fazer esse cálculo pelos dados do radar, pelo registro do radar. E depois disso eu quero que você ache para mim a velocidade média de todos os veículos. Então destaca para mim todos os veículos, destaca para mim o dado radar. Vamos lá para o gráfico. Observa que quando você pega o gráfico, você está tendo várias velocidades, não tem só uma velocidade. Então, se eu pegar a rodovia como um todo, eu tenho um movimento com velocidades variadas. Então, eu estou tendo um movimento variado. Lembra que a gente viu há pouquinho tempo que quando eu tenho um movimento variado, a velocidade média é a média das velocidades. Professor, mas a questão não me deu ΔS, não me deu a distância que a avenida tinha. Galerinha, eu só preciso da distância no movimento uniforme. Velocidade média é ΔS sobre ΔT no MU. Nessa questão, a gente está tendo diversas velocidades. Então, eu posso tratar como sendo um movimento de velocidade variada. E aí eu vou te dizer que a velocidade média vai ser a média das velocidades. Vai ser o somatório, letra sigma aí representa a soma, vai ser a soma do produto número de veículos vezes velocidade de cada um, dividido pela ideia do número de veículos. Professor, mas nos meus apontamentos aqui tem que a velocidade média é V0 mais V sobre 2. Ei, mas no apontamento eu botei na fórmula só duas velocidades, a inicial e a final. Se tu tem só duas velocidades, você vai dividir por 2. Mas nessa questão eu tenho várias velocidades, então eu vou dividir por quem? Pelo total de velocidades que eu vou ter, pelo total de veículos. Então vamos pensar aqui um pouquinho no gráfico. Olha só, número 10 eu não tenho nada. O primeiro valor que eu pego aí, eu tenho 5 veículos andando a 20 km por hora. Vou deixar esse dado destacado. Segunda situação, eu tenho mais 15 veículos a 30 km por hora. Seguinte, eu estou tendo 30 veículos a 40 km por hora. Professor, e esse número que eu tenho no eixo vertical aí, que vai de 0 a 45, isso aí está em termos percentuais. Eu não estou preocupado com o percentual, eu vou olhar o número de veículos que ele está me dando. Na sequência seguinte, observa que nós temos 40 veículos a 50 por hora. Em seguida, 6 veículos a 60 por hora. 3 veículos a 70 e 1 veículo a 80 por hora. O que a gente vai fazer agora? Calcular a velocidade média que eu vou ter aí. 5 veículos a 20 km por hora. Vamos fazer essa continha? Eu vou ter 5 vezes 20, 5 veículos a 20 por hora, isso vai me dar 100. Segunda parte do gráfico, eu tenho 15 veículos a 30. 15 vezes 30, 450. E a gente vai fazendo isso para cada parte do gráfico. Cálculo seguinte, nós temos 30 veículos a 40 km por hora. Vê quanto é que dá essa continha aí para mim? 30 vezes 40, 3 vezes 4, 12, mais os 2 zeros, 1.200 veículos. Próxima situação, nós temos 40 veículos a 50 por hora. O que é que nós vamos ter? 4 vezes 5, 20, mais os 2 zeros. Então, quando a gente tiver 40 veículos a 50 por hora, 4 vezes 5, 20, mais os 2 zerinhos, nós temos 2.000. Próxima parte do gráfico, nós temos 6 veículos a 60 por hora. 6 vezes 6, 36, nós vamos ter 360 o valor. Na sequência do nosso gráfico, meninos, mais 3 veículos a 70 por hora. 3 vezes 7, 21, nós temos 210. E finalizando, nós vamos ter um veículo a 80 por hora. 1 vezes 80, 80. Então, Augusto, foi o que você fez aí. A gente achou quanto é que eu tinha de velocidade relativa ao número de veículos. Então, nós multiplicamos o número de veículos pela velocidade de cada um. Se eu tenho 5 veículos a 20 por hora, é como se eu estivesse somando 5 vezes 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, ou seja, 5 vezes 20. E aí eu fiz essa sequência com todos eles. Agora o que é que a gente vai fazer? Somar esses dados que a gente terminou de achar. Na primeira parte do gráfico, 5 vezes 20 me dá 100 veículos.
Na sequência, 15 vezes 30, 450. Nós temos mais 30 veículos a 40, dá 1.200. 40 veículos a 50 por hora, dá 2.000. 6 veículos a 60, 360. 3 veículos a 70, 210. E um veículo a 80. Vamos então fazer o quê? Soma do produto número de veículos vezes velocidade pelo número de veículos. Vamos substituir esse dado que a gente acabou de achar? Primeira continha que a gente fez foi 100, mais 450, mais 1.200, mais 2.000, mais 360, mais 210, mais 80. Professor, de onde é que está saindo esses números aí de cima? Foi aquela continha que a gente terminou de fazer do gráfico, multiplicando o número de veículos vezes a velocidade de cada um deles. E aí, qual é o número de veículos que a gente tinha? Primeira parte do gráfico, nós tínhamos 5 veículos, depois disso, 15 veículos, na sequência, 30, 40, 6, 3 e 1. Fazendo esse cálculozinho, você vai encontrar para a gente que 100, mais 450, mais 1.200, mais 2.000, mais 360, mais 210, mais 80, me dá 4.400. E a soma do número de veículos dá 100. 4.400 dividido por 100, 44 km por hora. O que dá para a gente como resposta, item B. Professor, essa questão lá na hora do Enem, ela foi classificada como uma questão de nível médio. A gente teve muitos candidatos errando a questão. Foi que houve aí? Geralmente, a gente só lembra que velocidade média é ΔS sobre ΔT. E esquece que quando o movimento é variado, a velocidade média é a média das velocidades, né? A média ponderada. Então, o que a gente fez aí foi calcular a média ponderada desse número de veículos pela velocidade dele. Né? Velocidade vezes o número de veículos pelo número de veículos. Augusto, e aquela história que eu já vi uma vez na vida, que a velocidade média é 2 vezes V1 vezes V2 por V1 mais V2, que é a média harmônica. Essa formulazinha que a velocidade média é 2 vezes V1 vezes V2 por V1 mais V2, é quando você tem movimento uniforme e um mesmo veículo, só um veículo, percorre 2 trechos dessa trajetória com velocidades diferentes. Então, quando ele percorre 2 trechos iguais, um ΔS1 com a velocidade V1, outro ΔS igual ao ΔS1 com velocidade V2, o mesmo veículo, e eu quero a velocidade média. Aí, nesse caso, a velocidade média é a média harmônica, que fica velocidade média igual a 2 vezes V1 vezes V2 por V1 mais V2. Um único veículo em movimento uniforme, percorrendo 2 trechos com velocidades constantes diferentes. Nessa questão, a gente tem vários veículos com diversas velocidades. Então, eu vou tratar isso aí como sendo a média geral que eu tenho. Beleza? Vamos tentar aqui agora a nossa segunda questão. Segunda do Enem, repara que na cinemática o nível de acerto está girando como nível médio, boa parte dos candidatos está errando. E a questão diz o seguinte: o motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do seu tempo de reação. Professor, o que é o tempo de reação? O tempo de reação é o tempo em que eu percebo o fenômeno e tomo alguma atitude a respeito daquele fenômeno. Durante o tempo de reação, eu não mudo o estado que eu estou. Se eu estou com velocidade constante, eu mantenho o movimento constante. Se eu estou acelerando, eu mantenho a aceleração. O tempo de reação é o tempo em que eu fico sem tomar nenhuma atitude. Bom, vamos continuar o texto. Considere 2 motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirigem. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto desatento em situação semelhante leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento vai percorrer a mais que o motorista atento até a parada total dos carros? Vamos fazer o seguinte: na hora que você estiver fazendo a sua prova, você vai pegar a sua caneta e vai destacando os dados. Vamos pegar os dados que eu vou considerar aí? Ó, eu tenho
dois motoristas, o primeiro atento e o segundo desatento. Os dois aceleram a 1 metro por segundo ao quadrado. Eu vou destacar o valor da aceleração. Freiam a 5 metros por segundo ao quadrado. O primeiro motorista começa a frear a 14 metros por segundo. E o segundo motorista passa 1 segundo a mais ainda acelerando. Desaceleração, 5 metros por segundo ao quadrado. Galerinha, se eu estou desacelerando, eu estou com movimento retardado. Aquela mnemônica do jogo dos sinais. Mais com menos para dar menos. Para ser retardado, o jogo de sinais tem que dar menos. Como a minha velocidade de 14 já está positiva, então eu vou trabalhar com a velocidade positiva, minha aceleração vai ter que ser o quê? Negativa. Então, ele vai frear, vai desacelerar 5, a aceleração vai ser menos 5. Velocidade inicial 14. E eu quero saber qual é a distância até parar. Regrinha do SAT. Eu tenho a aceleração aí, que é menos 5. Eu estou tendo a velocidade e tempo. Procura nos dados, tem? Professor, não tem tempo. Ele não deu, não perguntou. Eu quero a distância. Ah, mas Augusto não tem distância. Mas eu quero. Então eu quero S. Tem aceleração. Mas o T, ele não deu e eu não quero o tempo. Eu só quero saber a distância que o cara vai parar. Então, se eu não tenho tempo, equação de Torricelli. Vi você mais duas amigas na pirâmide da sabedoria. Eu vou parar, minha velocidade final é 0. Eu estava a 14 metros por segundo. A aceleração é negativa porque eu estou parando. E eu vou achar o deslocamento do motorista atento. Ora, 0 ao quadrado é 0. 14 ao quadrado, 196. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Vamos passar esse 10 ΔS para o primeiro membro. 10 ΔS igual a 196. Meu ΔS é 19,6 metros. O motorista atento, se ele tiver a 14 metros por segundo, ele vai parar em cerca de 20 metros, em 19,6 metros. Nós vamos pegar esse dado aí e deixar guardadinho. Que foi que a gente usou, revisando aqui, o que foi que a gente usou para fazer esse cálculo? Eu tinha a aceleração, que é menos 5. Eu precisava da distância, eu estava atrás de achar a distância, eu estava atrás do S. Mas a questão não deu e não perguntou o tempo. Então, eu fui para Torricelli. Professor Augusto, mas eu poderia ter calculado o tempo e depois ter achado a distância? Poderia. Mas observa que você calcularia o tempo e depois a distância. Se você vai fazer duas contas, o que é que acontece com o seu fator tempo? Aumenta. E no Enem você tem cerca de 3 minutos por questão. Então a escolha da equação mais adequada é melhor que você ganha tempo na resolução. Vamos fazer agora o cálculo para o motorista desatento. Esse cara acelera 1 metro por segundo e ele passa 1 segundo a mais para começar a frear. Se ele ainda passou 1 segundo acelerando, ele não vai começar a frear a 14. Vamos de novo aqui para a ideia da nossa regra do SAT. Eu agora não sei qual é o espaço que ele correu a mais ainda, mas eu sei que ela acelerou a 1 metro por segundo e ele passou mais 1 segundo acelerando. Eu não disponho de tempo. Se eu não disponho de tempo, melhor saída que eu vou fazer aí, equação da velocidade. Vi você, mais duas amigas na... Desculpa, troquei. Vovó atômica, né? Perdão. Torricelli a gente vai usar daqui a pouco. Minha velocidade final, vou querer descobrir. Qual era a velocidade inicial do cara? 14. Ele acelerou a 1 metro por segundo por mais 1 segundo. Professor, então esse cara estava a 15 metros por segundo. Sim. Agora, enquanto o atento começou a frear a 14, o desatento freou com a velocidade de 15. Lembra que se ele passou mais 1 segundo acelerando, ele, além de ter aumentado a velocidade, ele também aumentou a distância percorrida. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos ter que calcular qual é a distância que ele andou ainda acelerando
e depois disso qual é a distância que ele vai precisar para parar. Foi o que a gente fez nesse primeiro cálculo. Se o cara andou 1 segundo a mais, ele vai aumentar a velocidade. A gente usou a equação da vovó atômica para achar essa velocidade. Vamos na sequência agora calcular quanto foi que ele andou a mais enquanto acelerava. Ó, regrinha do SAT, espaço, aceleração em tempo. Eu sei que ele freia 5. Eu sei que é a aceleração dele, né? 5. Eu quero saber qual foi a distância que ele andou, mas eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, vi você mais 2 amigas na pirâmide da sabedoria. O cara vai parar, então velocidade final dele 0. Como ele passou 1 segundo a mais acelerando, ele chegou à velocidade de 15 metros por segundo, mais 2 vezes a aceleração é menos 5, porque ele está freando, e eu estou calculando agora só a distância que ele vai passar para parar. 0 ao quadrado é 0. 15 ao quadrado, 225, mais com menos dá menos, 2 vezes 5, 10. Passo 10 ΔS para o primeiro membro, tá menos vem mais, ΔS igual a 225, o ΔS 22,5 metros. Agora, esse ΔS que você achou aí, é apenas o que o motorista precisa para parar. Ele é a 15 metros por segundo. Enquanto o atento parava em 19,6 metros, o desatento precisa de 22,5 só para parar. Porém, as questões do tipo Enem, elas vêm com um elemento distrator. Um detalhezinho mínimo para que, se você não tomar cuidado, você erre a questão. E se a gente se distrair, a gente vai pensar que a questão terminou aí. Eu calculei 19,6 metros para o atento parar, 22,5 metros para o desatento parar. Porém, durante aquele 1 segundo que o desatento continuou acelerando, ele ainda percorreu uma distância. Então, o que a gente vai fazer agora é calcular a distância a mais que o desatento andou enquanto acelerava. Regrinha do SAT de novo. Quero achar o espaço. Esse cara acelerou a 1 metro por segundo e acelerou durante 1 segundo. Se eu tenho as 3 coisas, espaço, aceleração e tempo, sem soda vou tomar meia água tônica. Eu vou trazer o espaço inicial para o primeiro membro, S menos S hora é o ΔS. Velocidade inicial que o cara tinha, 14. Ele passou 1 segundo acelerando, mais a aceleração, que é 1, sobre 2 vezes o tempo, que é 1. Você vai perceber que naquele 1 segundo só que o cara se distraiu, ele andou 14,5 metros. Então, motorista atento, parou em 19,5 metros, 6 metros, perdão. Motorista desatento, ele teve o tempo a mais que ele passou andando, nesse tempo de 1 segundo, ele andou 14 metros a mais, e depois disso ele ainda precisou frear com a velocidade maior. Portanto, ele vai precisar de um espaço maior. Como é que a gente vai fazer então? Quanto foi que o desatento andou? 22,5 metros só para parar, mais os 14,5 metros a mais enquanto ele acelerava. E o atento parou só com 19,6. Ora, quando a gente fizer a soma dos 2 valores aí, eu vou achar que essa diferença vai me dar quem? 17,4 metros. Resposta é 17 metros é uma distância razoável que pode ser evitado um atropelamento, pode ser evitado uma colisão. Então, você pode dizer, mas olhando no celular é só 1 segundo. O que é 1 segundo no trânsito? É muita coisa. Esse 1 segundo, ele pode evitar uma colisão. Observe que você tem quase 18 metros de distância. Nesses 18 metros, um acidente pode acontecer. Então, o elemento distrator dessa questão era você perceber que, durante aquele 1 segundo, o espaço também estava aumentando. Eu vou te pedir agora para a gente trabalhar com mais uma questão, por favor. A nossa terceira questão aí. Terceira questão do Enem, mais uma questão de cinemática com classificação média. 2 veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em 2 etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca,
E a primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo de detecção do problema e acionamento dos freios, tempo de reação. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Bora lá. Ele está dizendo que a gente tem duas etapas. Uma, você está tendo tempo de detecção até tomar uma atitude. Então, você tem aí tempo de reação, você não vai mexer nada no gráfico. Na segunda etapa, eu estou querendo que a gente tenha aí a freada. Mas o que eu vou te pedir para chamar a atenção também e destacar é a última partezinha da pergunta. Considerando a situação descrita, qual o esboço gráfico que representa a velocidade em função da distância? Destaque isso aí para mim, por favor. Eu quero velocidade em função da distância. Galera, o mais comum é a gente trabalhar com velocidade em função do tempo. É o gráfico que a gente está mais habituado. Só que eu não quero velocidade em função do tempo nessa questão. Eu quero velocidade em função da distância. No tempo de reação, na primeira etapa, se eu não tomo nenhuma atitude, se eu estou com tempo de reação, meu gráfico da velocidade em função do tempo é para ser uma reta. Na segunda parte, eu começo a desacelerar. Minha velocidade vai diminuindo gradativamente até zerar. Essa segunda parte aí seria o gráfico correspondente ao movimento variado quando eu tivesse velocidade em função do tempo. Mas, observe, por favor, que ele não quer velocidade em função do tempo. Ele quer velocidade em função da distância. Vamos lembrar da regra do SAT? Espaço, aceleração e tempo. Ele quer o gráfico velocidade em função da distância. Qual é o dado que eu não estou interessado? Tempo. Se eu não estou interessado em tempo, a minha equação deve ser pela equação de Torricelli. Só que quando eu uso a equação de Torricelli, observe que a minha velocidade está ao quadrado. Se a velocidade está ao quadrado, meninos, meu gráfico é para ser parábola e não uma reta. Então já está eliminado esse item A. Augusto, esse item A ele seria correspondente a quê? A fase em que o móvel estaria freando se no eixo da distância eu tivesse tempo em vez de distância. Então esse gráfico estaria correto apenas por parte do movimento variado. Porém, como esse gráfico é distância em função da velocidade, a equação que relaciona distância com velocidade é Torricelli. E a velocidade está ao quadrado, logo esse gráfico deve ter o formato de parábola. Segunda parte do gráfico. Primeiro trecho eu tenho MU, segundo trecho eu tenho MUV. Mais uma vez esse gráfico estaria correto se fosse o gráfico velocidade em função do tempo. Velocidade em função do tempo, V igual a V0 mais AT, vovó atômica. A velocidade e o tempo estão como função do primeiro grau, o gráfico seria reta. Então esse gráfico B é o elemento distrator. Nosso cérebro já quer direto marcar essa resposta aí. Mas isso está errado. Esse gráfico seria correto se ao invés de distância tu tivesse tempo. Vamos lá para o item C. No item C, eu estou tendo apenas o trecho de movimento variado. Só a parábola voltada para baixo. Professor, parábola voltada para baixo, lembra do nosso smile, carinha de tristeza? A boquinha com a concavidade para baixo? Se eu vou frear, se eu vou parar, eu devo ter aceleração negativa. Aceleração negativa, eu tenho concavidade voltada para baixo. Porém, esse gráfico não está mostrando o trecho do tempo de reação em que a velocidade não se altera. Vamos para o gráfico E? No gráfico E, na primeira parte aí, você está tendo o trecho em que eu teria um aumento de velocidade, um trecho com aceleração, e outro trecho em que a velocidade diminui, desaceleração. Mas esse gráfico do item E não mostra o tempo de reação. Então, também não é o gráfico correto. Professor, se não é A, não é B, não é C e não é E, só pode ser a D, né? Perfeito, show. A resposta vai ser a D. Movimento uniforme, durante o tempo de reação, a velocidade não se altera.
Se a velocidade fica constante, como é que eu mostro o movimento uniforme? Como é que eu mostro a velocidade constante? Uma reta. Depois disso, eu começo a frear aceleração negativa com cavidade para baixo. Como o relacionamento se dá pela equação de Torricelli, a velocidade é função do segundo grau, meu gráfico vai ser parábola. Então, o gráfico correto para essa questão seria item D. Beleza? Elemento distrator, o item A, porque se no invés de distância eu tivesse tempo, a resposta seria o item A. Como a gente está tendo distância em função de velocidade, item D para a resposta. Mais uma? Essa aqui já mais de 80% dos candidatos acertaram. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle de velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo em que o veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito mais preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros e o tempo é medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite de velocidade é 40 km por hora, sem receber uma multa, é... Por favor, lá no finalzinho da questão, destaca para mim os dados importantes. A distância entre os sensores é 2 metros, eu tenho ΔS, eu quero achar o tempo e eu tenho a velocidade que é 40. Ei, o carro vai passar com velocidade constante. Se ele vai passar com velocidade constante, a gente tem movimento uniforme. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Vamos pegar aqui os dados? Velocidade média, 40, igual a ΔS, 2 metros sobre ΔT. Confere? Não, errado. Cuidado, por favor, com o elemento distrator. Eu não posso misturar quilômetro por hora com metro. Então, Augusto, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir o 40 por 3,6. Professor, de onde é que vem esse 3,6? Olha, eu tenho quilômetro por hora. Quanto é um quilômetro? 1000 metros. Quanto é uma hora? 3.600 segundos. 1000 dividido por 3.600. Fica 1 sobre 3,6. Daí o dividido por 3,6. Então, 40 dividido por 3,6, para ficar em metro por segundo, vai ser o ΔS, que é 2 metros, pelo tempo. Você faz a continha, você vai achar 7,2 por 40, 0,18 segundos. Resposta correta, item C. Questão bem simples, o cuidado que você vai ficar atento aí. Coerência de unidades. Vestibulares, de uma maneira geral, o Enem, ele gosta de unidades. E às vezes a gente tem aquela história de achar que a unidade não é importante. Ora, imagina uma situação seguinte, você jogasse na loteria e você ganhasse $1 milhão. E o gerente do banco depositasse na sua conta 1 milhão de centavos de real. Você ganhou $1 milhão e o gerente depositou 1 milhão de centavos de real. Bom, você ganhou 1 milhão e ele depositou 1 milhão. Estava tudo igual, não tinha problema, confere? Lógico que não. Então a unidade tem importância com relação a isso. E o Enem cobra muito essa coerência de unidades. Vou te dar um outro exemplo. Eu só posso somar unidades iguais. Vou fazer um experimento mental aqui. Você vai fazer uma adição bem simples para mim. Você vai somar 2 pães, mais 3 ovos, mais R$2. Qual é o resultado dessa conta? 2 pães, mais 3 ovos, mais R$2. Mentalmente você está calculando o preço do pão e o preço do ovo para estar tudo em real. Porque você só pode somar só na mesma unidade. Não faz sentido você somar pão com ovo, são coisas diferentes. Então, mentalmente você ficou pensando, eu tenho que saber o preço disso para somar tudo em real. Então, eu só posso efetuar uma operação matemática quando as unidades estiverem coerentes. Por isso que você tem que tomar cuidado com relação a isso. Vamos mais uma questão. Questão 5.
Ele diz que um trem de passageiros na estrada de ferro Vitória, Minas, ele circula entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira, Belo Horizonte, está utilizando a nova tecnologia de frenagem. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes. Destaca para mim esse dado. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros. Mais uma vez, eu vou te pedir para destacar esse dado. O que proporciona uma redução no tempo de viagem? Considerando a velocidade de 72 km por hora, se liga aí na unidade, quilômetro por hora não rola com metro, a gente vai transformar. Qual vai ser o módulo da diferença entre as acelerações? Quando a gente tem esses exercícios de física, geralmente os valores que eles colocam para você, 108 km por hora, 108 dividido por 3,6 vai dar 30 metros por segundo. 90 km por hora, dividido por 3,6 vai dar 25 metros por segundo. 72 km por hora, dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. 54 km por hora, dividido por 3,6 dá 15 metros por segundo. Então, quais são as velocidades comuns das questões? 108, que vai dar 30. 90, correspondente a 25. 72, correspondente a 20. 54, correspondente a 15. Eu tenho que a frenagem inicial é de 400 metros. Depois, eu precisei frear em 250 metros. E a minha velocidade é 72 km por hora. Divide pelo 3,6 dá 20. Bom, a aceleração, se eu trabalhar com a regrazinha do SAT, eu não tenho tempo aí. Se eu não tenho tempo, melhor jogo para resolver a questão, Torricelli. Então, na primeira situação, eu vou parar, minha velocidade inicial é 20, e eu dispunha de 400 metros para o trem parar. Resolvendo essa equação aqui, você vai achar que essa aceleração vai ficar meio metro por segundo ao quadrado. 200 ao quadrado é 400, 2 vezes 400, 800, você vai fazer 400 dividido por 800, dá meio. Segunda situação, a velocidade final é 0, a inicial continua 20, só que agora o trem já consegue parar a 250 metros. Ele anda 150 metros a mais com a velocidade alta. Mais uma vez, resolvendo Torricelli, você vai achar que essa aceleração é 0,8 metros por segundo ao quadrado. Qual é, então, o módulo dessa diferença de aceleração? 0,8 menos 0,5, essa diferença dá 0,3 metros por segundo ao quadrado, letra B de bola. Eu tenho distância, 400 e 250 metros, eu tenho aceleração, que eu estou atrás, e eu tenho a velocidade. Mas o que é que eu não tinha nessa questão? Tempo. Augusto, eu poderia calcular o tempo e depois resolver? Poderia, só que você vai gastar mais tempo. E tempo é precioso na hora do vestibular. Então, a melhor solução é você trabalhar aí com a equação de Torricelli. Ok? Vamos mais um exercício, por favor. Questão 6, também uma questão fácil do Enem. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento é 60 km, a velocidade máxima permitida é 120. Supondo as condições de trânsito sejam favoráveis, para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para efetuar essa entrega? Meninos, se a gente está tendo velocidade, distância, basta usar a equação da velocidade média. Quem é velocidade média? Distância pelo tempo. Usando a regra do triangulinho, eu vou te dizer que o tempo é a distância sobre a velocidade. Primeira situação, o que é que a gente tem? Nós vamos andar 80 km a 80 por hora. E depois disso, mais 60 km a 120 km por hora. Nós vamos gastar o quê? 1 hora 80 por 80, mais meia hora no segundo trecho. Nós vamos ter um tempo de 1 hora e meia
Resposta correta, letra C. Professor, essa questão que quase todo mundo acertou no Enem. Era interessante que a prova do Enem viesse só questões desse tipo, né? Não. Se só vem questões fáceis, todo mundo acerta. Se todo mundo acertar, qual vai ser o seu diferencial? É melhor que venha aquelas questões mais difíceis que você acerta e os outros não. Pensa bem, você está em pleno sábado, assistindo a aula aqui, se dedicando. Não tem como você não ser recompensado e recompensada com uma aprovação. Você está fazendo a sua parte. Então, é interessante que venha aquelas questões que você vai saber resolver e o teu concorrente não. Então, questão muito fácil assim, não é muito interessante que a gente tenha na prova. Vamos lá, mais uma? Mais 3 e a gente termina. Ele diz que em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Com a velocidade do som se propaga a 340 metros por segundo, é muito menor do que a velocidade do sinal elétrico, que viaja a 2,6 vezes 10 oitava metros por segundo, a 260 milhões de metros por segundo, é necessário atrasar o sinal elétrico de modo que esse chegue pelo cabo ao alto-falante no mesmo instante que o som vindo pelo palco. Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo que o som, em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. A solução não é viável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento de quanto? Pessoal, observa que aqui no ginásio, o tom da minha voz, ela sempre fica com um pouco de reverberação, um pouco de eco. Porque a gente está tendo caixas de som a distâncias diferentes, e quando o som bate na estrutura, vem de caixas diferentes, você acaba ouvindo a minha voz com um pouco de continuidade no final, que a gente chama isso de reverberação, como se fosse uma ideia de eco. Se eu tivesse com distâncias muito grandes, isso aí deixaria inviável. Talvez você já tenha observado, agora Copa do Mundo, geralmente muitas TVs estão ligadas, e talvez você já tenha observado o seguinte, de acordo com o sinal que você está assistindo da sua TV, a casa do vizinho, o barulho de gol chega antes ou depois. Alguém já percebeu isso? O que é que acontece? O pessoal que está com TV por satélite, o sinal vem como onda eletromagnética. Então vem a 300 milhões de metros por segundo. Quem está com a TV tradicional ou TV a cabo, o sinal primeiro vai para a operadora, para depois da operadora chegar até a tua casa. Isso faz com que haja uma diferença de tempo. Por isso que alguém consegue perceber o sinal antes que o seu, né? Às vezes você, por exemplo, no caso, eu tenho TV com cabo e próximo tem TV com um sinal de satélite. Às vezes eu estou meio desatento, quando eu vejo um grito de gol lá, eu digo, pô, prestar atenção agora que vai sair. Então, cerca de 3 segundos depois é que acontece na minha. Por que percebo isso? Porque eu tenho cabo, então meu sinal primeiro vai do satélite até a operadora para depois chegar na minha TV, enquanto a do satélite vem direto para a TV por antena. Bom, vamos lá para essa questão. Eu tenho que o sinal elétrico deve chegar ao mesmo tempo. Se eu pegar aquela equação da velocidade média, eu vou separar a equação do tempo. Quem é tempo? Distância pela velocidade. Mas, professor, se o tempo é o mesmo, então o tempo que o sinal vai chegar através das ondas eletromagnéticas tem que ser o mesmo sinal, né, que eu vou ter através da voz. Então, se eu separar aqui tempo como distância pela velocidade, quem vai ser o tempo do sinal através do fio? É o comprimento do cabo pela velocidade do som no cabo. Quem é que vai ser o tempo do som no ar? Seria a distância que ele vai percorrer direto dividido pela velocidade. Vamos substituir os dados. Eu não sei o comprimento do cabo, então ΔS é o tamanho do cabo. Mas a velocidade do som no cabo é de 260 milhões de metros por segundo. A distância da caixa de som é 680 metros. E o som se desloca a 340 metros por segundo. 680 por 340 dá 2. Você vai achar para a gente que esse cabo aqui, ele está tendo 5,2 vezes 10 oitava metros. Vamos lá para o sistema internacional. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Eu estou em quilômetro, quero chegar a metro. Então, de quilômetro eu vou para
hectômetro, par decâmetro e metro. 3 casinhas decimais. Vamos diminuir as 3 unidades dessa potência. 5,2 vezes 10 a 5 quilômetros. Eu precisaria de um cabo de 520 mil quilômetros de extensão. Totalmente inviável. Então, a resposta correta, letra D. Ok? Vamos lá. Mais umazinha para a gente trabalhar. Toda vida que você pegar questões desse tipo, que ele vai falar que um projétil vai atingir um alvo, um objeto vai atingir outro, a ideia da solução é igualar os tempos, como a gente fez nessa questão. É comum, por exemplo, ele dizer que você vai ter um submarino, e esse submarino vai ser atingido, por exemplo, por um míssil. E aí ele pede para você achar alguma relação. Qual é a distância, por exemplo, que vai acontecer? Ou uma questão que já caiu no Enem, de você ter um carro com teto solar, uma criança ia jogar uma bolinha e a bolinha deveria cair dentro do carro. Qual era a distância que o carro deveria estar para ele começar a lançar a bolinha? A ideia é você igualar o tempo. O tempo para a bolinha cair no carro era o mesmo tempo que o carro tinha para chegar até a criança. O tempo que o míssil tem para andar é o mesmo tempo que o submarino tem para chegar. Então, quando você tiver questões desse tipo, a ideia básica é essa: é igualar o tempo e trocar o tempo por distância sobre velocidade. Mais uma. Ele diz que para melhorar a mobilidade urbana numa rede metroviária é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre 2 estações. A locomotiva parte do repouso, destaque isso aí, parte do repouso, com aceleração constante por 1/3 do tempo de percurso e mantém essa velocidade constante por outro terço e reduz a sua velocidade com aceleração constante no trecho final. Qual é o gráfico da posição eixo vertical em função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento desse trem? Vamos pensar aqui, meninos. Ele está me dando aí 5 gráficos e a gente vai pensar aqui um bocadinho. Meu trem parte do repouso e vai atingir uma certa velocidade no trecho do projeto. Se ele está em repouso e a velocidade vai aumentar, eu tenho um movimento acelerado. Eu tenho um gráfico aí do espaço pelo tempo. Minha aceleração vai ter que ser positiva. Vamos lembrar do nosso smile? Aceleração positiva, eu vou ter que ter carinha de felicidade. Então, minha concavidade vai estar para cima. Aceleração positiva, espaço em função do tempo, equação do 2º grau, parábola, com a concavidade para cima. Professor, se o primeiro trecho vai ser essa concavidade para cima, eu estou observando que o item E já caiu fora. Mas o A, o B, o C e o D ainda podem ser respostas. Beleza, vamos deixar aí por enquanto. Depois disso, ele diz para a nossa questão que ele vai manter mais 1/3 do trajeto com velocidade constante. Ei, meninos, velocidade constante de movimento é uniforme. O que é que vai acontecer aqui? A posição dele vai aumentando, porque aí ele vai continuar andando, mas não tem mais aceleração. Então, o gráfico aqui vai ser uma reta crescente. Professor, se vai ser uma reta crescente, já dá para a gente eliminar, por exemplo, a letra A e a D. Então, se eu fosse usar teorema de Chutágoras, que não é o seu caso, a resposta seria B ou C. Você já teria 50% de chance de acerto. Augusto, mas se a velocidade é constante, não era para o gráfico ser uma reta horizontal? Era reta horizontal se fosse o gráfico da velocidade. E esse é o gráfico da posição. Então, o trem continua andando, o espaço continua aumentando. Só que o trem agora, ele vai ter que frear para os passageiros poderem descer. Então, se eu vou frear, eu vou ter um movimento desacelerado. Carinha do smile de tristeza, boquinha de tristeza, concavidade para baixo. Então, se eu tenho concavidade para baixo, eu já eliminei o A, eu já eliminei o que mais? O D, só sobrou para mim quem, meninos? C. Concavidade para cima no primeiro trecho, movimento acelerado, reta, movimento uniforme, só o espaço vai aumentando sem a velocidade variar, e depois disso eu começo a frear com cavidade para baixo. Então,
Gráfico correto para a gente aí seria a letra C, mostrando os 3 trechos. Primeiro trecho acelerado, com cavidade para cima. Último trecho retardado, com cavidade para baixo. E o trecho intermediário sem parábolas, sem concavidade, porque nós temos um movimento uniforme. Mais uma questão. Essa aqui ele disse para mim dar um trechinho de uma música e fala para a gente lá no final. Ele diz que o trecho da música do Lenine e Arnaldo Antunes ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considerando 2 automóveis, A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada, ambos se encontram lado a lado no instante inicial T0, quando avistam um semáforo amarelo, que indica a atenção da parada obrigatória ao se tornar vermelho. O motorista de A e B pode ser analisado por meio do gráfico que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. As velocidades dos veículos variam com o tempo em 2 intervalos de tempo, entre os instantes 10 e 20 e entre os instantes 30 e 40. Destaque isso aí, 10 e 20, 30 e 40. De acordo com o gráfico, quais são os módulos da taxa de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista em metro por segundo ao quadrado? Meninos, taxa de variação da velocidade pelo tempo é a aceleração. E se você não soubesse o que era essa taxa de variação, você ia olhar para as unidades. Metro por segundo ao quadrado, unidade de aceleração. Vamos ampliar aqui um pouquinho o gráfico. Experimento mental. Você vai dar uma volta agora de ônibus, dentro de Fortaleza. E você vai pegar aquele motorista que o cara está agoniado na última viagem para parar para o lanche ou para entregar o ônibus. Sinta-se andando nesse ônibus agora. Como é que o cara costuma dirigir? Quando ele está bem agoniado, bem apressado. Acelera muito, já freia bem em cima da parada, que vai todo mundo para frente. Imagine agora um motorista bem consciente, bem calmo. Pessoa já de idade, por exemplo, dirigindo o seu próprio automóvel. Bem devagarinho, aquela velocidade bem comedida. Dá uma olhadinha para o gráfico. Quando você olha para o gráfico, observa que as maiores inclinações entre o 10 e 20 e o 30 e 40, eu estou tendo no motorista A. O motorista A vinha com a velocidade menor, percebeu o sinal amarelo, o cara deu aquela corrida para tentar passar do sinal ainda amarelo, foi a velocidade de 30 metros por segundo, não conseguiu passar, deu aquela freada brusca para parar. O motorista atento vinha com a velocidade de 20 metros por segundo, 72 km por hora, percebeu que o sinal ficou amarelo, começou gradativamente a reduzir a velocidade até parar. Então observe que a curva mais acentuada é o motorista A. Então, claramente, esse é aquele cara do motorista de ônibus apressado, é o cara mais imprudente. E ele está pedindo para tu analisar entre 10 e 20 e entre 30 e 40. Se eu tenho velocidade e tenho tempo, equação da aceleração. De 10 a 20, minha aceleração ΔV sobre ΔT. Ora, quem é minha velocidade final? 30. Minha inicial é 10. Tempo, 20 menos 10. Você vai ter quem? 20 dividido por 10. Você vai ter que esse cara está com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O motorista desatento, o motorista mais imprudente, aquele que deu a freada brusca. Ele estava a 30 metros por segundo, quer dizer, 90 km por hora na via urbana, e freou até parar bruscamente. Então, quem é que vai ser a taxa de variação de velocidade dele? Ele parou, vinha a 30, 0 menos 30, e o intervalo de tempo, 40 menos 30, que é 10. Você vai ter uma aceleração de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Só que o exercício está pedindo para você responder o módulo. Então, o módulo é o número sem o sinal. Então, se esse número está sem sinal, o que é que a gente vai colocar? 2 e 3, resposta letra D. Sempre que você tiver o gráfico da velocidade em função do tempo, a inclinação do gráfico te diz a aceleração. Quanto mais vertical tiver o gráfico, maior vai ser a aceleração que ele está. Quanto menos inclinado tiver a reta, quanto mais próximo da horizontal você tiver,
menor vai ser a aceleração. Então, a propriedade do gráfico, velocidade em função do tempo, além da área te dá o ΔS, esse gráfico também te dá a indicação da taxa de aceleração. Mais inclinação, mais vertical está o gráfico, maior essa aceleração. E eu vou te pedir para a gente trabalhar agora com a nossa 10ª questão. 10ª questão, a gente dá um gráfico, questão bem clássica, e você precisa ter um pouquinho de bom senso, você precisa usar a ideia do senso comum para poder responder a questão. Ele me dá aqui um gráfico da velocidade em função do tempo. E ele está dizendo o seguinte, esse gráfico aí, ele representa que tipo de movimento? Uma carroça em uma semana, uma caminhada em 1 hora, um avião em quilômetros por segundo, um carro durante um dia, ou uma bicicleta a cada minuto. Meninos, a gente precisa ter mais ou menos uma noção de velocidade. Se a gente pegar um dos animais mais lentos que a gente tem, uma lesma, a velocidade dela chega aproximadamente a 99 milésimos de quilômetro por hora. Se eu pegar um jabuti, 27 centésimos de quilômetro por hora. Uma pessoa andando, caminhando a passos rápidos, mas sem correr, ela vai mais ou menos a 5 km por hora. Se a pessoa estiver caminhando calmamente, é 3 km por hora. O recorde de atletismo que a gente tem é de 37,58 km por hora, a velocidade média. A velocidade mais rápida do atleta chegou a 40 por hora. E uma pessoa pedalando uma bicicleta sem correr, gira em torno de 25 km por hora. Então, são grandezas que a gente deve ter uma noção mais ou menos de quanto é essa velocidade. A gente deve ter o bom senso. Quando a gente pega aqui o gráfico, ora, eu vou ter aqui, velocidade é a distância sobre o tempo. Minha distância está sendo 10, meu tempo 2. Eu estou tendo uma velocidade correspondente a 5. Agora, peraí, vamos pensar um pouquinho. Se for uma carroça em uma semana, eu estou dizendo que a carroça anda 5 km por semana. Meio sem sentido, né? Você já eliminou. Depois eu digo que o máximo que um carro vai andar é de 5 km por dia. Só se ele tiver quebrado e alguém muito fraco estiver empurrando. Então o item B também você já eliminou. Um avião a 5 km por segundo. Também não faz muito sentido não. Então a gente teria aí entre a pessoa caminhando e a bicicleta 5 km por hora de caminhada, 5 km por minuto da bicicleta. Vamos voltar aqui para a nossa tabela? Ó, bicicleta 25 km por hora. Meninos, 1 hora tem quantos minutos? 60, né? Então eu teria 25 por 60 para transformar isso aí em quilômetro por minuto. Não vai rolar os 5 não. Quem é que na nossa tabela aqui está andando a 5 km por hora? A pessoa. Então observa que quem está a 5 km por hora aí é o item C. Isso corresponderia para a gente à velocidade de uma pessoa caminhando. É aquela ideia da questão que você tem que usar um pouquinho de eliminação, um pouquinho de bom senso para poder responder. E galera, para a gente concluir aqui, uma das coisas que eu vou te pedir para ter cuidado na hora da prova é para você não modificar a resposta que você encontrou por outra. Toda a questão do Enem, ela vem com um elemento distrator. Eu sempre falo isso aqui com vocês e eu vou repetir. Toda a questão do Enem, ela vem com um elemento distrator. E por mais que a gente estude, por mais que sejamos dedicados como vocês são, sempre pinta aquela duvidazinha. É muito difícil a gente ter absoluta segurança da nossa resposta. E aí, quando você marcou uma resposta, a primeira vez você está com a mente livre. Então você vai pela lógica, pelo bom senso, pelo teu estudo e chega na resposta certa. Mas se você volta a olhar a questão, você voltou a olhar porque você não acredita naquela resposta que você fez. E quando você volta a olhar para a questão e lê a questão novamente, quem vai lhe chamar a atenção agora é o elemento distrator. E aí você vai responder a questão de novo baseado no elemento distrator. Resultado, você vai trocar a resposta certa pela errada. Quem aqui já fez isso? Terminou de marcar uma prova, trocou e marcou pela errada?
comum. Porque quando você vai olhar de novo, é porque você não está acreditando em você. Então você vai atrás de outra solução. Qual é a outra solução que você vai atrás? O elemento distrator. Então marcou a resposta uma vez, definir, corre para o abraço e vai para a questão seguinte. Show de bola? Galera, abraço grande, parabéns pela força de vontade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom vestibular, boa aprovação. Para vocês também, tudo de bom.